A gente vê que, conforme nós assinalamos desde o começo, a situação toda ela gira em torno de um problema muito sério, que é o próprio Lula, né? Você vê que nesse momento a situação ela está paralisada. Por quê? A prisão do Lula está em suspenso, a possível candidatura dele está em suspenso. Tudo isso daí é o que está no centro da situação política. Isso aqui a gente precisa retomar algumas explicações, principalmente diante dos desdobramentos que está havendo aqui, que é o seguinte: toda a esquerda, inclusive uma boa parte da esquerda petista, ela está agindo da seguinte maneira. O que nós temos um país que está aí tranquilo, ou digamos assim, houve um golpe de Estado, né? Seja lá o que a gente entenda por golpe de Estado, mas nós temos eleições e as coisas vão se consertar nas eleições. Se o Lula não puder ser candidato, vamos lançar aí um outro candidato, né, para disputar democraticamente nas eleições o futuro do país. Isso daí é um conto de fadas. Não tem eleições coisa nenhuma. A burguesia o que ela está procurando fazer é montar uma fachada política de eleições para legitimar o candidato de direita. E vejam bem o seguinte, né? Uma declaração do presidente da Riachuelo, né? Que é uma pessoa muito envolvida em toda a situação do golpe, que é muito interessante e vale a pena. Não é que ela seja a verdade da verdade, mas vale a pena notar, né? Sabe quando a gente está lendo alguma coisa, a gente anota no canto? Declaração do presidente da Riachuelo. O mercado, né? Não sei, é como o Lula falou, quem que é o mercado? Ninguém sabe quem é o mercado. Mas o mercado não quer um candidato de centro. O mercado quer um candidato de direita. Bom, se a gente considerar que o centro no Brasil já é quase de extrema direita, vocês imaginem o que eles estão querendo. Porque o pessoal recorre a essas banalidades, essas trivialidades, que nada mais são do que palavras, né? Então eles falam assim, candidato de centro. Candidato de centro é o Dória. Bom, se o Dória é candidato de centro, quem que seria o candidato de direita? Teria que ser uma pessoa que está além do Adolf Hitler. Então, quando eles falam que eles querem um candidato de direita, é importante interpretar bem o que eles estão dizendo. Eles querem um candidato tipo Bolsonaro para lá. Porque eles sabem, logicamente, que você não consegue colocar em prática o plano, né, dos capitalistas nacionais e estrangeiros sem uma mão dura para fazer acontecer, sem repressão, né? Tem que ser um candidato extremamente duro. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: não tem eleição. Não é que pode ser que não tenha mesmo, né? Não tenha nem o ritual da eleição, mas vamos supor que haja eleição, não vai ser uma eleição, vai ser um ritual para consagrar esse candidato de direita que os grandes capitalistas e o imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano, querem. Nós não podemos ter dúvida disso daí. A única coisa que quebra esse esquema é a candidatura do Lula. Por quê? Porque a candidatura do Lula transformaria a eleição numa realidade? Não. No sentido institucional, não. Mas a candidatura do Lula, ela teria a vantagem de fazer aquilo que toda a burguesia quer evitar, que é de polarizar o país. Quer dizer, ela serviria
né? É assim, como você tem uma mistura ali de substâncias, aí você coloca um equipamento magnético muito forte e ele separa duas substâncias. Ele separaria a esquerda da direita, dividiria o país num enfrentamento entre essa política de guerra contra o povo e uma política de resistência que pode ser muito confusa, né, do ponto de vista programático, mas que seria um fato que se daria dessa maneira. Isso daí foi, inclusive, explicado, né, pelo ex-candidato de esquerda, né, agora candidato de direita, Ciro Gomes, que falou o seguinte: nós temos que acabar com esse negócio de coxinhas e mortadelas, de dividir o país. Nós temos que unificar todo mundo. Unificar todo mundo é unificar todo mundo de trás da direita, lógico. É a única maneira de unificar todo mundo é unificar atrás da direita. Significaria que o povo fica calado, esmagado, pisoteado e a direita governa sem que o outro lado proteste. O problema, então, qual é o problema da polarização para a burguesia? O problema da polarização é que, se a eleição for polarizada e ganha o candidato da direita, o governo desse candidato de direita vai ser extremamente polarizado. Vai levar o país a um enfrentamento muito grande do povo contra o governo da burguesia e do imperialismo. Esse é o problema todo. No que diz respeito às eleições, a única coisa real é isso daí. O resto, por exemplo, aparecer aí o Ciro Gomes, o PCdoB, vamos pegar o caso do PCdoB, que é a candidatura mais caricata, é a do PCdoB, da Manuela Dávila. O PCdoB foi lá e falou assim: nós precisamos de um programa que dê uma saída para o país. Programa não dá saída para nada. A não ser que seja programa de computador, da saída para a impressora. Fora disso daí, não existe. Que programa que vai dar uma saída? Como é que o programa daria uma saída para o país? A única saída, a única resolução dos problemas é através da luta, né, entre as forças sociais que são o Brasil. Então a Manuela Dávila fala assim: vamos estabelecer a indústria de quarta geração. Esse é um debate, assim, sendo generoso e tudo, é um debate acadêmico, para não falar alguma coisa mais chula aqui. É todo um debate que sem pé nem cabeça. Precisamos de um programa que diga que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, que nós vamos fazer aquele outro. Os outros candidatos seguem mais ou menos na mesma linha, né? Ciro Gomes prometeu aí, ele vai transformar o Brasil numa espécie de Cuba, vai estatizar tudo e tal. Isso é pura promessa eleitoral. O programa é só um disfarce para o cara aparecer na eleição, né? Ganhar, sei lá, um ministério, alguma coisa, porque não vai acontecer nada diferente disso. E esse programa nunca vai ser colocado em prática, né? O programa do Ciro Gomes, inclusive, a gente pode ver o seguinte, que ele vale tanto quanto a defesa que ele fez, a luta que ele fez, entre aspas, contra o golpe de Estado, né? Agora revela-se que, na verdade, ele está fazendo todo o esforço para ser o candidato do golpe do Estado. O Lula, de maneira mais ou menos discreta, na entrevista dele na Folha, falou isso daí, né? Que se o Ciro Gomes vai para a eleição brigando com o PT, ele quer ser candidato do PSDB, porque na eleição vai ser PSDB contra PT, quer dizer, vai ser a direita golpista contra o PT. O que mais que pode acontecer? Se o Ciro Gomes está contra o PT, ele já automaticamente se desloca para o lado de lá, né? Porque de algum lugar a pessoa tem que tirar apoio, a não ser que a gente acredite, né, na fábula de que o povo vai sair na rua para apoiar o candidato A, B ou C.